Bom, para quem não me conhece, só para me apresentar rapidamente, eu me chamo Felipe Neri, sou casado, sou pai de 5 filhos. Né? Meu filho mais velho tem 10 anos, um está no céu, 4 estão com a gente. Então a gente tem uma creche pessoal lá em casa, que são todos bem pequenos. Né? E eu sou professor universitário. Fui diretor de um grande colégio em São Paulo, Colégio de São Bento de São Paulo, e sempre atuei em educação. Já faz algum tempo que, mais ou menos uns 7 anos, que venho viajando no Brasil, palestrando, falando sobre vários temas ligados principalmente à família. Na verdade, eu nem tinha me preocupado com isso, né? Ou seja, não é que eu estudei para poder palestrar. Na verdade, depois de toda uma mudança de vida, eu estava bastante preocupado em ser um bom esposo e um bom pai. Ainda não tinha nem constituído família, mas passou uma ideia na cabeça que a gente, quando vai para uma família, a gente não se prepara como para uma profissão. Quando a gente tem um trabalho, a gente se prepara para aquele trabalho. A gente faz uma faculdade e depois a gente atua. Para tudo aquilo que a gente deseja, a gente se prepara muito, de modo geral. Em tempo de Olimpíadas que acabaram de terminar, os atletas também fazem a mesma coisa. Os atletas se preparam muitíssimo, abrem mão de muitas coisas, fazem muitos sacrifícios, né? Enfim, buscando um objetivo. Mas quando a gente se fala de família, a percepção que as pessoas têm de modo geral, nós temos uma família e, digamos, pais profissionais, né? Uma família que de fato entenda o que é uma família, há algo que a gente possa pensar sobre família. Algumas ideias que passaram pela cabeça e dali eu fui buscar um pouco saber sobre isso. Mas eu queria começar esses momentos que nós vamos ter essa tarde com uma história. Uma história de uma pessoa em específico e 3 amigos. Eram jovens, cada um deles não eram católicos, 4 jovens, né? E a pessoa da qual eu quero focar a nossa história, ele, entre os jovens que estavam ali, ele tinha um irmão, e os outros 2 eram amigos, uma moça e um rapaz. Então esses 4, eles, ao longo de um bom tempo, procuraram entender o fenômeno religioso, se Deus existia, o que era fé, mas eles não eram católicos, inclusive tinham grandes restrições à fé católica, cada um deles. Durante um bom tempo, um deles, que esse em específico, ficou dentro do espiritismo durante um bom tempo, espiritismo kardecista, por volta de 5 anos. Mas, buscando, estudando e pesquisando a fundo, chega um momento em que ele deixa o espiritismo e conhece um dos amigos ali. E os juntos começam uma caminhada. Dali eles vão até muito longe. Passam pela Gnose, pela Rosa Cruz. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessas seitas religiosas, da Rosa Cruz. Depois, durante um bom tempo no hinduísmo, chegam ao budismo tibetano. E aí chega um momento em que o jovem em questão, ele pensa que Deus não existe. Que Deus não existe. Eles dão uma separada, cada um faz um caminho pessoal. 3 deles permanecem em uma seita religiosa e este jovem começa a namorar. Ele dá um tempo de pensar e procurar e buscar a Deus. Porque ele vinha de uma família que, apesar de as pessoas dizerem ali em casa, né, que acreditavam em Deus, não tinha qualquer prática religiosa. Então, na verdade, não é que eles eram ateus, eles eram atoas. Né? O ateu não crê. Né? Eles falam que acreditavam, mas eles não praticavam nada. Então esse jovem começa a namorar, toda aquela busca ele deixa de lado. Nesse namoro, então, como muitos estão namorando, eles se relacionam, este jovem engravida essa moça,
Mas o que mais pode deixar perplexo a todos é que o jovem, então, mesmo com toda aquela busca em várias religiões, tudo mais tal, engravidou a jovem e os dois não pensaram duas vezes em abortar. Então ele ajudou a jovem a abortar, ela quis e ele também queria. Então fizeram um aborto. Passado algum tempo, né, obviamente eles se separaram, né, passaram a se detestar. A caminhada desse jovem vai se cruzar novamente com os amigos na contínua busca de Deus. Volta-se a buscar a Deus novamente. Aí um senhor, eles estavam buscando numa livraria alguns livros sobre religião. E aí um senhor chega e faz um convite para a moça, uma moça desse grupo, se eles queriam ir à missa. Ela então vira para cada um deles, olha, nos convidou para ir numa missa que vai ter um canto bonito lá. Nenhum deles era católico. O jovem dessa história, quando falaram para ele uma missa, falou, a missa não, ou seja, nenhum de nós é católico, por que a gente vai numa missa? Não, mas tem um canto bonito, e o fulano gosta, nosso amigo gosta muito de música e tal, né? Aí ele falou, não, a gente compra lá e a gente ouve em casa, né? Todo mundo, esse é mais legal até. Não, vamos lá, ele está falando, parece que seja bacana. Final da história é que os 4 vão à missa. Os 4 vão à missa e os 4 se convertem naquela missa. Depois dali, há uma longa história de caminhada desses 4 jovens, né? Dos 2 irmãos e dos 2 amigos ali também. Hoje, cada um deles seguiu de uma forma pessoal uma vida dentro do próprio catolicismo. A amiga faz mais ou menos 18 anos em que ela se tornou uma religiosa, uma freira, uma carmelita de clausura, né? Não é a que foi engravidada pelo rapaz em questão, era a amiga do grupo, né? Ela se tornou religiosa, essa do grupo. O rapaz virou médico, vive na Argentina. Os 2 irmãos, né? Um deles vive na cidade de Santos. E aquele rapaz que estava naquela busca, que deu aquela pausa, que namorou com aquela jovem, que engravidou e que fez ela abortar, sou eu. Foi exatamente eu que dei um time, namorei aquela jovem, ajudei ela a abortar, não pensava jamais em ser católico, e de repente Deus me seduz dentro de uma missa com toda a clareza, no dia 12 de outubro do ano de 1997. De lá para cá muitas coisas mudaram, né? Conheci depois, no meio dos estudos de conhecer a fé católica, porque sempre tive um perfil de gostar de estudar, né? Sempre queria ter clareza, sentido, razão, entender as coisas, mesmo sabendo que existe um mistério, mas a fé católica ela te leva a coisas muito longínquas. Então conheci a minha esposa, me casei e, enfim, hoje tenho esses filhos. Estou dizendo isso porque o tema que o Eduardo me pediu para tratar é um tema para mim muito caro, muito querido, especialmente porque eu me vejo, num certo sentido, semelhante a muitos jovens. Semelhante por quê? Porque eu consigo reconhecer no meu passado decisões que eu tomei e que mudaram minha vida, especialmente no campo da sexualidade, mas que me faltaram pensar, refletir, analisar certas coisas. E depois tudo aquilo que fui estudar fez muito sentido. Sentido esse que eu não tinha na época. E por isso lamentei muito, pensando, puxa, que pena. Pena não ter conhecido. Pena ninguém ter me convidado. Pena ninguém ter me procurado. Mas, bendito seja Deus, se agora, né, estudando, a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Ajudar muitas pessoas a parar, refletir, analisar, para tomar uma decisão. E no meio desse conhecimento todo, é lógico que a gente precisa ordenar as ideias. Porque o ser humano é corpo e alma. Então, o que acontece é que nós não conseguimos muitas vezes
um pouco que olhar fora de nós mesmos, como são as pressões externas, as pressões culturais, entendê-las, entender o que está acontecendo na sociedade. Há várias pressões. Ver também, nos conhecer como nós funcionamos, não só nos aspectos fisiológicos, mas psicológicos e espirituais. Conhecer as razões da fé. E o interessante é ver que as razões da fé, elas não apenas confluem, mas elas se integram e elas como que são perfeitamente semelhantes às aquelas da própria natureza humana. Ou seja, a fé não vem negar a natureza. Pelo contrário, ela vem sublimar aquilo que ela mesma já está comunicando. Mas o que acontece é que a nossa vida é tão corrida, é tão difusa, entre tantos quereres, tantos desejos, tantas buscas, tantas carências, tantos problemas, que nós perdemos uma das capacidades, que é de refletir. O próprio filho pródigo, quando volta à casa do pai, a primeira frase no versículo é: entrou em si e refletiu. Hoje é uma das características que vejo a menor exercida por nós mesmos. Refletir antes de tomar uma atitude. Nós nos deixamos levar muito pelos sentimentos, atuamos pelos sentimentos sem avaliarmos. Depois paramos para ver os efeitos daquelas decisões que foram feitas apenas por sentimentos. E depois a gente pensa, puxa, podia ter sido diferente, mas eu tomei uma atitude. Faltou um pouco mais de razão, de raciocínio, de unir ao sentimento. Alimentar, robustecer os bons sentimentos. Então, dentro do que quero mostrar aqui, acho que o convite é esse, é uma grande reflexão. Nós precisamos fazer isso, porque no primeiro mandamento, Deus nos manda amá-lo com todo entendimento e não com toda burrice. Então, as pessoas pensam, não, os católicos não estudam, não se preparam, tal. Eu ouço isso em tudo quanto é lugar na universidade. Na verdade, eu vejo que isso é uma grande mentira, né? Porque, primeiro, quer ver o católico como uma pessoa rebaixada. E muitos jovens estão deixando as universidades ou sofrendo nas universidades porque vem um conflito daquilo que creem com aquilo que estão encontrando na universidade. Seja principalmente nas áreas de ciências humanas, história, pedagogia, letras, enfim, os demais. Tal. Então eles vêm e ficam num conflito. Então há muitos conflitos, diversos conflitos. Nós precisamos fazer um trabalho de entender os conflitos, nos entendermos, para então, diante daquilo que nós estamos tomando como decisão, seguirmos aquilo que de fato é um bem para nós mesmos. E já começo dizendo que, aqui usando das palavras de São João Paulo II, ele escreveu muito sobre isso, nós estamos num período de crises de ideias. Não é que existem mais ideias do que antes. Não, é que na verdade as ideias foram esvaziadas. Então os conceitos, há uma crise da verdade. Parece que não existe mais verdade. A sua verdade não é a minha verdade. Você viva a sua verdade. Entramos num período grande de relativismo. E o relativismo ele vai ter implicações grandes na nossa vida, sem que a gente perceba. Né? Especialmente aqueles que estão nas universidades ou que vão para a universidade vão encontrar muitas coisas assim. Talvez só não pararam para poder perceber isso. Então, vamos adiante. Eu quero começar colocando um vídeo de São João Paulo II. Quem quiser depois ver na internet, no YouTube, é só colocar João Paulo II emocionante. Apenas isso. Queria que vocês olhassem o vídeo até um certo ponto. Ele é um vídeo curto mesmo, mas ele joga uma pista desse primeiro momento, dessa grande reflexão nossa da tarde, tá bom? Pode soltar então. Não sei se é melhor apagar a luz para poder enxergar, porque tem a legenda. Antes de soltar, isso, só porque aqui da frente. Tá dando para enxergar ou tá muito ruim aqui na frente a visão? Tá bom assim? Oi? Pode. Eu sempre digo que sim, porque na verdade a emoção ela é como um cavalo. O problema de sentar no cavalo que Deus nos deu a emoção é quando a gente solta as rédeas. E aí a emoção ela toma
perspectivas diversas. Euforia e, por outro lado, também grandes tristezas. Quando você está no controle das emoções, você as sente igualmente. Mas você está no controle, você não é levado por elas como num cavalo indomável. Então o problema é que a gente não analisa, a gente é levado por esse cavalo que vai nos levando. Na verdade é como o metrô em São Paulo. O metrô em São Paulo é exatamente isso, às 5 horas da tarde no metrô da Sé. Se você não quiser entrar, não tem problema, vão fazer você entrar. E se você não quiser sair, não interessa, você vai sair na estação que todo mundo sair. Porque ali 10 corpos ocupam o mesmo espaço. Então você vai ser levado, entendeu? Você é levado, não tem como. Esse negócio de que não existe lei da física no metrô de São Paulo. 10 corpos ocupam o mesmo espaço e ali ninguém é de ninguém. Né? Você quer, não quero descer no outro metrô, já era, você já desceu, porque vão te levando. Então as emoções podem nos levar sem que a gente pare para perceber isso. A emoção é muito boa, mas quando ela está unida, ou seja, a vontade está unida à inteligência, aí o homem é livre. Aí o homem realmente tem uma decisão em que ele vai pesando as coisas melhor. Nós não somos máquinas, por isso temos emoção. Mas o problema é que hoje nós viramos uma coisa só de emoção e não usamos muito a nossa inteligência. Parece que usamos muito, mas não, quando a gente vê as atitudes que a gente toma, a gente se arrepende muito de coisas que são muito pequenas, que a gente poderia ter dado um rumo diferente. Então vamos ver o São João Paulo II falando. Si no se tiene esa sentida de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre con la gracia, con la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está luego la suerte de la comunidad. El hombre puede construir un mundo, sitios, pero este acabará levantándose contra el hombre. Contra el hombre. Ok, pode parar. Pode parar. Depois você pode colocar a apresentação, tá? São João Paulo II fala, tem a frase ali que é nos deixar um pouco assim atônitos. Não é possível vencer o mal com o bem? Não. Um bem desplugado de um sentido maior, ele não tem tudo aquilo que é um bem verdadeiro. Quando nós retiramos o sentido de Deus, tudo muda. Na sexualidade também. Deus não quer se intrometer na sexualidade e impedi-la. Pelo contrário, a visão que nós temos da sexualidade, ela carece de entender o sentido de Deus. Não se preocupe em ver nada ainda não lá não. Tá? Isso, por exemplo, qual é o livro da Bíblia menos lido pelos católicos? Bom, enfim, por qualquer cristão. Quem sabe? Qual? Cântico dos Cânticos. Tem gente que nunca nem leu. E tem gente que foi ler e falou, nossa, não, isso não pode ser um livro da Bíblia. Falando de sexo. Um homem ou uma mulher, tal, fica perplexo. Né? Por quê? Porque, na verdade, há um problema de conceitos. Muitos dos santos analisaram o Cântico dos Cânticos, o grande São Bernardo de Claraval e muitos outros. O que tem no Cântico dos Cânticos? Ali o Cântico dos Cânticos é uma história que fala dos preparativos para as bodas, para um casamento. O casamento, os preparativos para a intimidade do casal, as núpcias. Fala-se das núpcias, e aí as pessoas se chocam pelos detalhes do que ali encontram. Né? E depois a esposa dorme do lado do esposo, no peito do esposo. Sonha que perdeu o esposo. Num sonho muito interessante, mas acorda e, como quem, não vou deixar você escapar. O livro dos Cânticos dos Cânticos, que trata
digamos, na letra do amor humano, tem um sentido sobrenatural e teológico. Mas o incrível é que as pessoas também não conhecem a Bíblia. Porque a história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, por incrível que pareça, não é uma análise pessoal, é de a grande maioria, se não todos os santos, é uma análise sobre o matrimônio, sobre Deus que se une ao ser humano, desde o início ao final. É um grande casamento. Lá desde o início e termina também no Apocalipse. Em todo momento vai falando no relacionamento humano. E vai colocar em São Paulo aquela grande imagem, né, do que é o amor de Cristo pela igreja, comparando ao casamento. A Bíblia vai falar disso. Porém, o que acontece é que os conceitos, por muita gente, entendidos, olham as Sagradas Escrituras sem conhecê-la. Sem conhecer, principalmente, o sentido de Deus nessa história, que faz toda a diferença. Nós não conseguimos desplugar, porque somos corpo e alma. O problema hoje é o reducionismo. É fazer um recorte do ser humano e separar coisas que são inseparáveis. A aplicação disso nós estamos vendo. Quando uma pessoa separa, ela tem claramente dificuldades, porque ela só vê os aspectos físicos, corporais. Um reducionismo, porque o homem cada vez mais fica insatisfeito. Então, vamos começar vendo uma passagem daqui. Mateus 5, capítulo 5, para quem está com a Bíblia na mão. Mateus 5, versículos 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28 os versículos. Então, no Evangelho de São Mateus, nós lemos assim no versículo: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Para nós entendermos esta passagem, em que ela vai falar justamente, ou seja, Nosso Senhor fala, olha, não cometerás adultério, ou seja, não tenha a prática de trair tua esposa ou teu esposo. Não faça isso. Mas a passagem continua e lança um olhar para o mais íntimo do ser humano, o seu coração, onde pode ser que uma pessoa, às vezes, não traia, por faltou as circunstâncias, né? Quantas vezes nós não somos crianças? Quantas vezes as mulheres não se perceberam sendo observadas por jovens, por rapazes, que passam assim na rua, né? Delicadamente, nunca viram uma situação como essa, eu imagino, é uma coisa muito nova, né? Lógico que sim. Mas espera lá, então houve um desejo ali. Ele procurou, ele olhou. A moça era bonita? Ponto. Mas ele procurou. Nosso Senhor está levando um olhar não simplesmente para o ato, mas sim para algo mais interior. Vamos ver essa passagem, explicá-la através de São Paulo na carta aos Gálatas. Abram então Gálatas, capítulo 5 também, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17 são os versículos. Então, São Paulo nos diz assim: Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Todo mundo que lê essa passagem e não conhece a interpretação tem uma primeira visão da letra. Então é o seguinte, o corpo realmente é mau, a carne é o corpo, alguns vão pensar, e o Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele fala, não filho, você não pode desejar, desejo é uma coisa ruim,
o corpo é pecaminoso. Não. É porque a palavra aqui no sentido carne, vai vir lá do grego, não tem relação com o corpo físico. E a primeira impressão que a gente tem é do corpo, da carne mesmo. Não está falando de algo mais interior do que simplesmente o corpo. Aquilo que nós chamamos de concupiscência. É algo mais íntimo no ser humano. É dali onde brota os desejos. Então, o pecado original, ele vem desordenar uma das coisas, ele desordena a própria carne. Vai desordenar a nossa vida. E o homem, então, começa a buscar o prazer de uma forma sem compreendê-lo. Deus colocou em 3 coisas prazer: alimentos, o sono, infelizmente, esse não tenho conseguido ter muito, né? Às vezes quem está trabalhando bastante, tem filhos e tal, dorme menos mesmo. E também no sexo. Deus colocou o prazer nestas 3 coisas. O problema é que, quando o pecado original entra nessa situação, há uma desordem. E o homem tem um desejo que é natural a ele, que Deus colocou nele, que é bom. E Deus, quando um homem e uma mulher se unem, não é que ele mesmo fecha os olhos. Ai, que pena que fizeram isso. Como uma vez eu conheci uma senhora que disse: eu tive 8 filhos, mas eu nunca gostei de intimidade, esse negócio e tal, né? Tanto é que eu sempre falava para o esposo: vamos tampar o quadro de Jesus do quarto. E ele deixou de ver quando tampou o quadro. Sensacional, né? Eu falei, não. E a gente olha e fala o seguinte: qual é o problema no desejo? Qual é o problema no prazer? Nenhum. A não ser quando ele é desordenado. Quando ele, como na questão das emoções também, ele passa à frente e ele quer nos conduzir e nos leva. Porque tem consequências claras disso, que nós vamos avaliar depois. Mas aqui há um primeiro momento em que, por causa do pecado original, você vê dentro do ser humano esse desejo que não é compreendido e que ele vê que vai o arrastando e o que o conduz. Talvez não tenha percebido isso, mas é o que acontece exatamente quando uma pessoa não consegue notar que não pensa em outra coisa a não ser sexo. O pessoal fala aquela frase: só pensa naquilo. Né? Exatamente. Por que será que pensa só naquilo? Também nós vamos avaliar isso um pouco. Então vamos parar agora e fazer uma pequena análise. Né? Olhando para os desejos. A pessoa tem um desejo. Desejo que for. De conquistar, de ser conquistado. Ou seja, o homem, ele deseja. E o desejo? O que falta ao desejo? Falta que a pessoa possa discernir, parar e pensar sobre aquele desejo. Você tem um desejo, mas eu vou tomar uma decisão. E antes de tomar a decisão entre o desejo e a decisão, tem aqui a razão. Por isso que se diz que o amor não é pura e simplesmente um sentimento. O amor, ele reside na razão. Um homem pode tomar decisões contrárias, inclusive, ao sentimento. Por exemplo, os mártires. Imagina, a pessoa chegava e falava para ele: nega a tua fé, senão a gente vai te esfolar, vai esquartejar. Viu teu amigo aqui, ó, arrancou o olho, a pele e tal. Vocês já viram muitas histórias de mártires, imagino. Né? E o fulano podia falar: é só falar que não creio em Jesus, não acontece nada. Ainda se o fulano fosse brasileiro, até diria o seguinte: é o seguinte, a gente dá o nosso jeitinho aqui. Eu não creio não, enganei o otário. Eu creio, mas só para me safar disso aqui também e não ser morto. Os mártires podiam fazer isso. Eles fazem uma escolha, eles tomam uma decisão pela razão, mas que contraria, inclusive, um bem também, ou seja, o bem físico, o bem-estar físico da sua própria vida. Eles abrem mão algo que não seria, digamos, natural de se pensar. A mulher, quando acorda de madrugada, por exemplo, eu sei que do amigo aqui, né? Tá com a Esther aqui, 5 meses, né? Eu perguntei para ele aqui que ela estava dormindo um pouquinho, chorando um pouco, né?
Você imagina que a mulher, a esposa dele, acorda 3 vezes na madrugada. Quando vê a bebê chorando, ela pula assim na alegria. Ai, que maravilha, eu vou lá amamentar. Imagina, deve ir com o olho pregado, colocando a mão na parede. Vai lá, assim, ai meu filho, tal, né? Tal, tudo bem. Vai lá. Mas assim, sentimento, ele pode vir junto. Mas dizer que ela tem aquele prazer em interromper o sono, quem tem prazer em interromper o sono é sadomasoquista. Todo mundo quer dormir 150 mil horas, se possível, ficar um pouquinho e tal, que nem o porco e o burro. O porco ali é bastante interessante em relação ao sono. A gente quer dormir bem, assim e tal. Mas o que acontece é que a gente contraria muitas vezes os nossos sentimentos ou aquilo que seria apenas o natural. Então o nosso campo aqui é parar e raciocinar. A maior parte das pessoas que têm problemas na sexualidade hoje é porque elas não refletiram? Não. É pelas ideias que foram recebendo e importando para dentro de si. É este o problema. As concepções de sexualidade que vão tendo, que vão recebendo, absorvendo e, quando se vê, já foi assimilado. E aí a minha compreensão, ela vai se traduzir em atitudes. Por exemplo, os pais, eles riem muito quando eu falo essa situação. Não sei se vocês, não é para ninguém rir mesmo. É só uma situação, mas é só para ver como as pessoas têm uma visão de sexualidade que fica um pouco preocupada. Uma jovem chegou para sua mãe e falou: mãe, o que é virgem? A mãe: só um minuto, filha. Foi para lá, tomou água com açúcar, fez uma oração, parou, chegou a hora. Nossa, foi mais cedo do que eu imaginava. Então, filha, senta, meu amor. A filha não entendendo aquela atitude da mãe. E a mãe começa a falar, cheia de dedo, e vai para cá, e vai para lá. E a filha vendo a mãe e tal, né? E vai. Depois de 15 minutos, a mãe vira e fala: filha, por que você queria saber o que é virgem? Era a pergunta que devia ter feito no início. Né? Por que você quer saber o que é virgem? Mãe, é que está escrito aqui, azeite extra virgem. Não põe mais na salada, que eu não quero mais isso, mãe. Nossa, mãe, eu fiquei horrorizado com esse negócio. Falou sexualidade, o povo pula. O povo, sexo. Calma, eu sou católico. Ah, entendi. Não tem nada a ver com a gente. A gente é um bando de reprimido. Sexo é um negócio que, né? O pessoal ainda vem e fala assim: Felipe, você tem 5 filhos? É uma questão religiosa? Eu falei: não, é sexual. Né, tal. É normal, eu amo minha esposa e se traduz também em atitudes, ué. É normal, é natural. O que tem de normal nisso? Não, a gente tem, sabe, um negócio todo escondido e tal. Calma, tem uma sacralidade na coisa, mas tem uma vulgaridade em que o mundo quer colocar, e que entre a vulgaridade e a sacralidade própria, falta alguma coisa que analise para ver o que caminha para um lado e o que caminha para o outro lado. Que é raciocinar um pouco sobre isso, sobre essas atitudes. Esta mãe, horrorizada com esse tema, não entende que o mundo não fala de sexualidade. O Google, o YouTube, as novelas e os filmes não falam de sexualidade, falam de genitalidade. São coisas distintas que residem juntos. Como assim? Por exemplo, um sacerdote, ele tem sexualidade. Aí, pessoal, como assim? O padre dá uns pulinhos de vez em quando, tal? Não, é que o padre tem uma sexualidade. Ele renunciou à genitalidade. Ele renunciou o estar unido a uma mulher num casamento e tal. Então, o homem tem uma sexualidade e que pode, no caso no casamento, se exercida com a genitalidade, não apenas com ela, porque nós não somos apenas fisiologia. Nós não somos um amontoado de células distintos que temos um desejo e temos que fazer. Não, isso não é verdade. Isso é o que querem nos mostrar. O problema é que o recorte que nos mostram é apenas genitalidade. Aprenda performance sexual.
e nos mostram padrões de sexualidade constantemente. Nós estamos constantemente recebendo. Quando eu pergunto para jovens, mais jovens do que vocês, por exemplo, 12, 13, 14 anos, que é um período em que geralmente o jovem ele tem um complexo de sabedoria. Pensa que só ele sabe e o resto é retardado. Eu já tive esse período, então eu sei bem. Então, quando ele chega nesse período, você pergunta para ele assim, você acha que você é independente? Todos vão falar, lógico, imagina, eu sei tudo. Né? Ok, você é manipulado? Nossa, quer matar um jovem e falar isso? Imagina, até parece um manipulado. Eu penso por conta própria. É verdade? Então tá bom, eu vou usar de uma técnica agora com vocês. Eu vou violentá-los psicologicamente sem que vocês percebam, sem grande dificuldade. Vocês não vão nem conseguir escapar. E é o que as mídias fazem com todos nós sem que a gente perceba. Ali há muita neurociência. Há todo um conhecimento, diria que, do grande Skinner, né, um pedagogo que falava de controle de comportamento através de imagens, através de filmes, novelas e propagandas. É só vocês seguirem o que eu vou falar. Não pensem em macaco. Não pensem em macaco. Não pensem em macaco. Não pensem em macaco. Qual é a imagem que vem na mente? Sejam sinceros. Porque eu falo a palavra macaco, você tem uma imagem, você sabe o que é um macaco. Se eu falar abacaxi, alguns começam até a salivar. Se tivesse com fome e eu falasse, não sei, Burger King ou McDonald's para alguns que gostam, nossa, que fome e tal. Porque nós temos uma imagem. O problema é que as mídias continuam bombardeando constantemente uma imagem, uma forma de apresentar sexualidade, que é só genitalidade. Como tem conhecimento científico por trás, sabe que o homem tem neurotransmissores, sabe que a sexualidade está plugada, está unida com prazer, me dá prazer ver algo assim, ouvir, tocar, me dá prazer. Isso é do ser humano. A não ser que ele tenha algum problema neurológico, físico, que ele não sinta prazer. Né? Que ele não, de repente, tem aquilo. Mas, sabendo disso, eles colocam os padrões constantemente. O jovem busca novamente aquelas mesmas sensações. Ele fala, eu não sei, eu acho que eu preciso rezar mais, porque não adianta, o negócio é impossível de vencer. É lógico, porque você, na verdade, tem um problema. Você tem um corpo. E talvez esteja encharcando de conceitos e você tem uma fisiologia. Então, é normal o impulso. O que eu quero dizer é que é normal porque é natural o impulso. É o mesmo impulso, por exemplo, de quem procura as drogas. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Falo isso em todas as palestras. A pessoa que procura a droga, ele tem um impulso de prazer naquele primeiro momento. E ele busca novamente. É o mesmo veículo. Na sexualidade é a mesma coisa. Porém, o que acontece é que a sociedade padroniza a sexualidade, fazendo um recorte de genitalidade. E aí eu não percebo que eu estou recebendo muitos estímulos. Esses estímulos geram sentimentos e me levam a ter atitudes. Porque, no fundo, como eles são falsificações do amor, eles vão gerando dentro de nós uma falsificação sem que a gente perceba. Porque tem algo natural que é o prazer. Algo que eu noto, mas que eu só não consigo depurar, porque eu não entendo essa linguagem externa comigo mesmo. Esses conceitos, e aí entra São João Paulo II falando, estamos numa crise de conceitos, de ideias. Estão travestindo a palavra liberdade, a palavra amor, outras palavras mais. Eu recebo isso e não percebo o que acontece dentro de mim. Isso vai ter grandes problemas. Aí chega a igreja e fala, castidade. O jovem fala, Deus meu, mas como é que eu faço isso aqui? Porque a visão é assim que o mundo coloca da castidade. Se eu tiver errado, alguém levanta a mão e fala que não é assim. Castidade? Uma conversa entre dois ali. Tá, ó. Eu sou casto. Aí o fulano assim, o que é castidade? Aí o cara vira e fala assim, eu não tenho relação sexual. Ser casto é não ter relação sexual? Então ela é só para quem não casou, então. Quem casou não tem que ser casto. Aí o cara já não entende muito bem do assunto. Tenta me explicar um pouquinho mais. Aí ele vira e fala, olha, o casto, ele não sente nada. Ele não sente desejo.
E ele já até olha para baixo, porque ele sabe que ele está sentindo, ele fica na dele, assim, então, né? Vamos lá. É verdade? Não sente mais nada? Nossa, aí quando vai casar? Aí quando vai casar não pode sentir mesmo, porque o sentimento é pecado. Eu não sei ainda muito bem disso porque eu não casei, mas um dia eu vou descobrir como é que é isso. A visão que as pessoas têm de castidade, qual é? Porque são conceitos. Inicialmente eu quero mostrar conceitos da sociedade e outros conceitos. É uma barreira. Se a gente pudesse olhar a Foz do Iguaçu, lá, aquela enorme barricada que tem lá, né, de contenção da água, é aquilo. Ou seja, está segurando. Né? A igreja falou que a gente tem que segurar. Né, tal, porque a gente se destrói. Nem eu creio, né? Ou seja, a pessoa nem crê, mas tem que segurar. Fica um negócio assim, o olho vai, o pensamento vai. Não, mas eu tenho só no casamento. Quando chega no casamento, ai, ufa, nossa, chegou, filha. Agora vamos quebrar a parede, né, e tal, né? Vamos fazer o Pentecoste nesse negócio aqui, né? Tremer a terra e tal, né? O pessoal olha a castidade simplesmente como eu me abstenho, mas eu sou um reprimido. Eu sou um reprimido. Né? Quando a igreja vira para você e fala, olha, o amor humano é belíssimo. Ela não conta uma mentira, depois fala assim, mas eu te dou castidade. Não, ela não está mentindo para você. Ela está dizendo o seguinte, o que acontece é que o amor a gente não aprende naturalmente. A gente precisa como que fazer exercício para ganhar musculatura. A gente vai aprendendo a amar. Aprender a amar é aprender a autodominar-se. A fazer sacrifícios. Inclusive, o atleta faz sacrifício e não vira para ele e fala, mas você fica deixando de comer tais coisas e tal. Ele vira para você, filho, eu vou ganhar nas Olimpíadas. Ele, assim, o objetivo dele, ele larga algumas coisinhas que ele nem vê como importante. Ele está olhando o objetivo final. Ralou, aí depois quando chega que ganha, aí chora. Eu vim da infância pobre. Aí conta a história dele. Você não sabe. 10 anos treinando. Nossa, as dores que eu senti, lesão, estourou o pé, estourou aqui, estourou ali, estourou cá, tal. Ele fez um monte de sacrifícios, se dominou para poder colocar toda a força e ganhar aquela prova determinada. Na sexualidade humana também, é só uma coisa que não nos contaram, mas é fácil de ver isso. A igreja, ela só mostra a natureza do homem e da mulher. Porque quando o homem e a mulher, lá jovenzinho, começam a namorar, e o cara fala, eu te amo profundamente, de todo o coração. Me mostra que você me ama também, né? As frases dos homens, né? Assim, é que nem um puma. Pode mudar o homem. A frase é igual. Né, então, é impressionante. A gente é feito estragado por natureza. Mas, aí a moça, ele me ama, ele mostra, ele traz flores. Alguns não traz flores, tudo bem, vai. Ele traz um negócio, leva aquilo, não sei o que e tal. Aí ela olha, nossa, não existe cara mais maravilhoso na face da terra. Né? E olha aquilo como se fosse, puxa, que coisa incrível. O namoro justamente é aquele período em que, quando vão se conhecer, é para que primeiro conheçam um ao outro. Para saber se vale a pena investir no garotão. Né? Para saber se o cara tem ideias, né? A moça também. Ao se conhecerem e aprenderem a amar, a moça, por exemplo, já tem ali o indício de que se ele consegue se autodominar, quando ela estiver casada e tiver, não sei, de repente doente num dia e tal, que ele não chega e fala, ah, tudo bem? Não, não está bem não. Né? Ah, tá bom, então o problema é seu. Aí vou lá, e oi querida e tal, e outras queridas. Tem algum problema em ter um amor livre assim? Tem, porque o amor ele exige da pessoa uma total entrega, uma fidelidade. E a gente olha que se a pessoa não consegue, nem neste período, demonstrar de outras maneiras o amor e aprendendo o amor, a pessoa gera uma coisinha que ela não raciocina. Desconfiança. Desconfiança. Eles passam a desconfiar um do outro sem muitas vezes refletir sobre isso. De vez em quando vem, mas será que se a gente está tendo relação, será que ela não pode fazer isso também no casamento comigo?
Será que ele também não pode? Será que não vai acontecer isso depois? De vez em quando aparecem algumas frases. Muitas jovens já falaram isso para mim. De falar, não é que é verdade? Uma vez, inclusive, quando eu estava falando sobre teologia do corpo, um rapaz levantou e falou, deixa eu só falar uma coisa, eu não acredito em nada disso. Eu tenho relação faz 1 ano e meio com a minha namorada. Assim, acho maravilhoso e tal. Eu falei, quem disse que a relação não é maravilhosa? Né? Eu não disse isso em nenhum momento. Agora, que interessante, eu falei para ele, o seu incômodo. Você precisa anunciar isso. Eu estou casado, eu não fico. Gente, eu faço sexo. Pô, legal, viu? Preciso contar e tal. Eu não fico andando assim. Nossa, coloca em cima da cabeça. Uma placa, eu faço sexo. Mas o fulano não para perceber. Por que será que acontece que quando ele não tem autodomínio, e a igreja vai falar do matrimônio, ele é antes disso, ele precisa como que dizer para si mesmo, não, eu estou bem, eu estou certo, não tem problema, não sei o quê. Ele precisa ficar se reafirmando. É uma coisa que não para refletir. Mas fica lá escondido. Uma hora pula na frente e vem todas essas coisas. Quando eu engravidei aquela jovem, me lembro que nós nos separamos, né? Eu me lembro que eu vivia em constante tensão. Vivia. Porque eu a queria muito, não apenas sexualmente, eu queria muito. Mas, se ela olhava para o lado, eu pensava que ela estaria me traindo. A maior parte dos homens pensa aí, o homem tem esse problema. Tal. Ele olhava, tá? E eu vivia aquela tensão. Ela também percebia que havia uma tensão, que começava a vir nos atritos entre ambos. Muitos casais acabam acontecendo situações muito semelhantes também. As pessoas que tiveram, depois deixaram relações, não viram o que aconteceu. Em que o desejo virou uma decisão, um prazer, e ele não parou para ver como é que se davam as coisas. Quando foi ver, parecia que se amavam muitíssimo, mas cadê aquele amor? É como a música, né? Até que dure, né? Não é para sempre. Até que termine esse negócio mesmo. Então, é aqui o ponto-chave. O amor ele tem um fim. Então, ou seja, um fim como se termina ali. Então, puxa, que pena. Eu pensava que existisse o amor, que fosse capaz de amar e que fosse capaz de ser amado. Chegamos a um ponto importante. Toda pessoa deseja amar e ser amado. Toda pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive, aqui é o ponto, e é a relação com a sexualidade, a pessoa em que cai em qualquer criminalidade, qualquer erro, no fundo está buscando, lá no fundo, o pano de fundo, lá no seu desejo mais íntimo, um desejo de prazer, um desejo de felicidade, um desejo de amor, carências, que só são resolvidas justamente quando a pessoa tem um pouco de autodomínio, em que ela começa a entender a sua própria natureza e ver, olha, quando fala que precisa esperar, tem um sentido a espera? Tem, porque eu vou aprendendo a amar. E quando vão colocar o amor como plena doação, que o amor é total doação, como é que eu vou me doar se eu só penso em mim mesmo? Aqui, então, chegamos a também um outro ponto-chave quando se pensa no amor. Ele faz uma divisão clara entre as pessoas. Aquilo que é o amor e aquilo que é o egoísmo. E aqui não é que, assim, digamos, é o conceito que eu tenho de egoísmo. Não. A gente consegue ver o egoísmo. Por exemplo, na relação sexual. Quando a pessoa faz de tudo, absolutamente tudo, para evitar o fruto daquele amor, será que é amor? Porque quando nascem os filhos, e o que é um filho senão a união de um casal? Cada um de vocês e eu somos a união dos nossos pais. Nós somos eternamente a união do pai e da mãe. Para sempre, mesmo que a gente não quisesse, está aqui no nosso DNA, está na nossa pessoa como um todo. É a expressão clara de ter misturado os dois. Mas eu quero evitar o fruto deste amor. Não, mas olha, a gente não pode dispensar o filho. Essa não é a questão. É o ver por que será que eu vou afastando toda a possibilidade. Será que não é porque
os conceitos da sociedade geraram também em muitos jovens, não estou dizendo vocês, tá? Mas na sociedade de modo geral, gerou um efeito de uma adolescência estendida. O que é isso? O que é um adolescente? É um período maravilhoso da nossa vida, da adolescência, de descobertas, uma série de coisas e tal. Só que nós queremos permanecer nela. E às vezes você vai chegar em São Paulo, ver um cara de 50 anos de idade, pode ser mais bacana possível, mas você olha para ele, oi aí, não sei o que, e ele falando, você olha para ele, a impressão que você tem é que ele é um jovenzinho. E não é discriminação. É que você pensa isso, nossa, quantos anos será que ele tem? 50 anos. Ah, mas é um estereótipo que eu tenho de senhor de idade. Não, mas é porque realmente, de fato, ele está tendo uma atitude, porque ele mesmo gostaria de ser mais jovem e não está percebendo isso. A adolescência estendida, ela tem esse efeito em que a pessoa vai passando o tempo e ela não quer se comprometer com nada e nem ninguém. Chega-se um momento em que não quero responsabilidade, um compromisso, falou de fidelidade, aí é como acontece hoje na Alemanha. Eu não sei se vocês acompanham, hoje na Alemanha tem o chamado casamento do amor livre, em que ambos tratam eles próprios de assim, olha, nós vamos nos casar, mas nós somos livres. Se você quiser trazer para aquecer a nossa relação, cachorro, papagaio, periquito, gente morta, o que for e tal, não tem problema, né? Com o que for, pode trazer. Isso, de fato, acontece hoje na Alemanha. A pessoa fala isso. É como se, imagina chegando no padre assim, promete ser fiel e tal. Padre, calma, só um minutinho. Qual é o seu conceito de fidelidade? Porque, assim, de verdade, padre, é o seguinte, de verdade não existe. Não sei o que o senhor está falando de fidelidade, melhor o senhor esclarecer, porque eu estou aqui diante dela, eu sou fiel a mim mesmo. Esse negócio de fiel, imagina a reação se fosse da mulher. Como assim? Lógico, querida. Não, imagina. É fiel? Fiel? É só eu e você para sempre? Nossa, que cruz, que negócio. Como muitos tratam. Eu lembro que eu estava numa universidade chamada UNILA, em Foz do Iguaçu, Universidade de Integração Latino-Americana, e a palestrante falava assim, olha, eu antes de casar, e ela fazia assim com uma piedade, que a gente ficava assim, envolvido, assim, grudado. Antes de casar, eu moro perto daqui, né? Então, eu podia acordar mais tarde, eu chegava tranquila, eu ficava depois pro happy hour, nossa, com os amigos, muito legal. Meu final de semana era mais tranquilo, né? Eu não tinha que sair correndo do trabalho. Mas depois nasceu o Pedro. Aí nasceu o Pedro, eu acordo 6 horas da manhã, eu acordava às 8h30. Né? Chegava às 9 horas tranquilo, que é aqui do lado e tal. Né? Tem que levar o Pedro para a escola. Quando termina, não tem happy hour. Né? Eu tenho que buscar o Pedro na escola. Final de semana é o Pedro. Aí ela vira e fala, desse jeito. Por isso, a opção à maternidade é a maior opressão da mulher. A opção. Não é? A opção no sentido assim, não deveria existir opção. A gente ouvindo assim, eu olhei e falei, nossa, ela colocou como se assim, a pior desgraça, que pena que o filho não estava sentado na frente, né? Pedro, eu acordava a tal hora, não tem mais festa, tal. Mãe, onde é que eu me mato, né? Eu estou estragando sua vida, mãe. Nossa, que coisa triste. Me lembro de uma outra situação, eu estava em Madrid para fazer um estudo, e aí, tinha a primeira vez que eu tinha ido a Madrid, estudei espanhol, mas estava um pouco receoso. Eu liguei a televisão para ouvir um pouco. Passou uma propaganda que eu nunca mais esqueci na minha vida. A propaganda era um silêncio absoluto, ninguém falava, do início ao final. Era um supermercado, todo mundo olhando assim, como se fosse para matar uma pessoa. E tinha uma mulher sendo olhada. A mulher assim, nossa, todo mundo olhando assim com raiva dela. Aí ela olha para baixo e tem uma criança esperneando assim. Mas é em silêncio. Tipo assim, aquela, quero chuchu, mamãe, quero xiló. Não, chocolate, né? Fala, tal. Aí ela levanta os olhos de novo para as pessoas continuam olhando para ela e aparecia a frase assim na propaganda. Para evitar esse problema, use camisinha. Eu falei, nossa, essa foi uma voadora, assim, né? Tipo assim, tem uma raiva de criança e tal, né? Eu falei, eu nem teria criatividade de imaginar uma propaganda daquela. Você olhou para a criança, olhou e vem a frase.
Mas ela expressa muito de um pensamento hoje que está em voga, e está sempre em voga, e que tem muito a ver com a questão de sexualidade, chamado hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer de forma desenfreada, desmedida, a qualquer hora, qualquer momento, de todas as formas. Aí as pessoas falam, não tem problema se eu faço sexo com 2, 3, 20, 50 pessoas, com a pedra, com uma árvore, com qualquer coisa, o importa é ter experiência, que a gente seja livre, não sei o que e tal. E aí tem todo tipo de gente falando das sexualidades de qualquer modo que a gente faça. E a pessoa não é livre para poder fazer? Lógico que é. O problema é que isso tem consequências. E às vezes não nos mostram nas relações. Que muita gente depois cai em depressão e não entende as razões dos porquês que caíram naquilo. Todos os sentimentos gerados, os desprezos um pelo outro, no caso que aconteceu também com a gente, as brigas constantes, inclusive também doenças, porque todo mundo circula com todo mundo. Ninguém é de ninguém, a gente é de todos. Me lembro daquele palestrante norte-americano, acho que vocês já ouviram falar, Jason Everett, né? Em que ele mostra uma comparação do chiclete. Vocês viram essa do chiclete? Que é tira o chiclete e passa para a pessoa do lado. E vai passando para todo mundo. Né? Olha, imagina aqui, sensacional, aqui 200 babas aqui. Aí vem assim, escorrendo. Nossa, que delícia, você tem cara? E tem, mas não tem problema, vamos lá. E manda para ver para dentro e tal. E todo mundo vai. E quanto mais experiência, melhor fica. Será que melhor fica mesmo? Né? Essa é a questão. Por quê? Porque reduzem sexualidade. Reduzem sexualidade à genitalidade. Constantemente se mostra o prazer desplugado e que a gente deve buscar o prazer. Inclusive, o que importa é use camisinha. Né? O que importa é proteja-se. Mas não nos falam quem protege o nosso coração. Quem protege o nosso afeto? Quem é que protege a integralidade da pessoa? Isso ninguém nos fala. Ainda mais para nós homens, porque cada vez mais falam de se humanizar o homem e nunca mais os homens se tornaram cada vez mais dantescos, num certo sentido, do que tentando falar em nome de ajudar um homem a ser mais sensível. Não, vamos ajudar e tudo mais. Quanto mais genitalidade, que se recorta mais a sexualidade humana, mais o homem vai caindo num anti-humanismo. Ele vai se desumanizando. Você vê caricaturas de ser humano e a forma de lidar uns com os outros. Os países da Europa, hoje secularizados, perderam o sentido de Deus e olham então, aqui eu tenho à frente, deixa eu só ver se está na outra. Passa a outra para mim aqui. Não, na outra figura. No 2. Aqui, uma das coisas que não nos mostram. Tá? Quando mostra-se a sexo, a gente vê que no sexo, quando tem, não sei se dá para enxergar, mas aqui é o seguinte, né? Corpo e a alma, quando tem o sentido de Deus, que inclusive se dá no matrimônio como sacramento, né? Há toda uma entrega em que a pessoa expressa de uma forma simbólica na questão física que você é todo da pessoa. Agora, quando está fora do matrimônio, acho que está embaixo, no quadro abaixo, né? Cadê? Não? Então, aqui. Quando está fora, é mais corpo e menos alma, porque é mais só simplesmente o prazer, a busca do prazer, em que o sentido de Deus, e aí o sentido da alma, que dá o sentido para o amor, aí que eu faço? Eu começo a cair num egoísmo. O Jason também, ele tem, desculpe ficar usando o exemplo de outras pessoas que vocês já podem até ter visto, mas é um exemplo bacana para quem não viu. Ele fala, tem um casal lá de namorados, aí eles estão lá dentro da casa, tendo relação. Chega o pai, começa, corre, vai, entra, no armário não dá, no micro-ondas, né, e tal. Mas qual o problema de mostrar? Meu sogro, nós estamos na relação, estamos felizes e tal. Por que está escondendo? Digamos que esse casal nem religiosos sejam. Porque está com medo que o pai dela é violento. É mais anterior a isso. Este receio é porque ele está comunicando para ela, dizendo assim, eu não sou todo seu de verdade. Eu não sou todo seu.
Eu não estou comprometido totalmente com tudo que envolve o amor, a responsabilidade de assumir você, todas as consequências, se você estiver doente, para toda a vida. Não. Por mais que diga, não, eu amo. Mas o matrimônio, alguém pode dizer, também não é mais segurança hoje em dia, né? Porque os matrimônios estão tão turbulentos. Quando uma pessoa tem o sentido unido de corpo e de alma, em que não são diminuídos, é diferente. Por isso que Cristo vem falar lá do coração humano, e não simplesmente dos atos externos, em que nós vamos nos reduzindo. Acaba sendo uma grande mentira o ato sexual fora do matrimônio. Uma mentira. Eu era um mentiroso, ninguém precisa me falar que não era. Ou seja, eu não era nem católico, eu notava isso em mim, claramente. Ou seja, porque eu voltava para casa, né? Eu voltava para casa e não estava assumindo a pessoa, nem nada e tal. Vivia uma imagem parecida com o do matrimônio. É aqui um momento importante de a gente também ver. A relação do matrimônio e fora do matrimônio, elas são semelhantes, porque são relações. Em ambas tem prazer. Inclusive eu fiz uma imagem aqui, abaixa para mim, em que mostra... Não, acho que não está... Volta lá naquela outra, não sei se está na outra... Cadê? Não. Acho que não deu tempo de colocar, mas tudo bem. Eu cito aqui algumas das coisas que eu tinha separado para vocês. Nessa imagem que a pessoa está casada e a pessoa que não está casada, veja como parece. Tem prazer nos dois atos. Só que a diferença é que aqui no matrimônio há união e aqui estão juntos. É diferente. Eu lembro uma vez o Felipe Aquino dizendo: arroz e feijão estão juntos e não unidos. Você separa arroz e feijão. Falou café com leite, não. Eram duas substâncias se uniram, não separa mais café e o leite. Virou uma única coisa. E ele é físico e falava, já experimentei isso aqui, não tem como separar. No matrimônio há uma unidade. Fora dele não há essa unidade. Porque ela, inclusive, assegura o relacionamento entre ambos. É um sinal, fora do matrimônio, de mais de prática de genitalidade do que a integridade toda do amor. Por quê? Porque o fulano tem o sexo, se ele pudesse, ele tinha 3, 4, 5 vezes no dia, mas ele buscando prazer, às vezes, no matrimônio, uma única vez estão plenos, com grande alegria, quando de fato estão casados e entendem o que é o casamento, é lógico. Mas olha, aqui é um ponto importante. Muitas das jovens, muitas, especialmente as mulheres, relatam isso. Essa desconfiança, porque sabem que os homens fazem sexo com qualquer coisa. Ou é mentira? Não é mentira. A gente vai ver um monte de situações malucas. Fala até com animal. Não fala de zoofilia. Esse negócio todo. Não é de mulher com animal. Se for, nossa, uma raridade. Mas tem homens que fazem isso. Por quê? Porque para ele pode desconectar o ato físico, emocional, transcendente de sua atitude daquilo que é o amor humano. Ele pode. Não estou falando que ele pode no sentido que ele tem essa liberdade. Estou falando que ele pode vir a exercitar desse modo, como de fato ocorre. O problema é que quando ele faz isso, ele é reduzido. Ele está reduzindo-se a si mesmo. E quando nós falamos num período, inclusive, de machismo e feminismos até mesmo, o que é o machismo se não esta pessoa que desintegra o sentido pleno do amor humano e do sentido de Deus na sua sexualidade, e ele ali é apenas macho. Eu sou macho. Me lembro de um padre, durante um tempo eu fiz seminário e tal, para ser padre, eu me lembro de um padre falando para a gente de moral sexual, e nós ficamos muito chocados, porque quando você estuda moral sexual, você estuda casuísticas, porque o padre na confissão vai ouvir todo tipo de coisa, né? E aí ele contou para a gente um caso de uma mulher que chegou para ele e disse, ela teve coragem no sentido que muitas não têm, e ela acabou porque ela não sabia mais o que fazer, ela falou da intimidade dela com o esposo, em que ela falou assim, ele é um pouco violento.
E assim, sabe, eu até chego a sangrar. Aí, e ele sabe que você sangra? Ele sabe, mas eu falo que é de mim, eu não falo que foi ele que provocou em mim. Aí o padre, por quê? Porque se eu falar que foi ele que provocou em mim, ele se sente mais macho. E aí ele quer, nossa, eu realmente dou conta do negócio. E aí eu tenho que ir lá, porque assim é o homem. Né? E o padre olhou aquilo. É assim que ele pensa? É assim que ele pensa. Eu tenho que falar, não, é meu. Né? Porque senão ele tem que ser na violência. Então, veja como quando a caricatura que se vende do homem é que o homem, quanto é mais homem, parece que ele é aquela coisa e tal. E vai se desumanizando, cortando a relação corpo e alma. É mais corpo e menos alma. Elas não estão unidas. Não há um sentido na sua sexualidade em que humaniza as suas relações. Dentro do matrimônio, inclusive na espera, no tempo do namoro. São João Paulo II, nas catequeses de teologia do corpo, ele tenta mostrar justamente este sentido que não pode se perder e que o homem, na sua maneira de se compreender, perdeu algumas ideias e a sua vontade está enfraquecida. Ele até desejaria ser muito feliz, desejaria fazer a outra pessoa feliz, mas se vê incapaz, porque ele está tão encharcado com tantas imagens, por exemplo, mesmo a pornografia. Quantos os jovens estão assim totalmente em pornografias? E eu lembro que eu vi uma pesquisa recente que os maiores consumidores de pornografia estão entre 11 e 17 anos. 11 e 17 anos. E eles vão consumir a pornografia. Dentro desse livro que mostrava esses dados, mostravam que a maior parte dos presidiários nos Estados Unidos, 87%, que eram estupradores, ou seja, dos estupradores naquele presídio, 87% aprenderam em pornografia. Eles estavam vendo em revistas, em muitos meios. Ou seja, ele recebia uma imagem, uma ideia, um conceito que ia cada vez mais padronizando e aquilo ia diminuindo dentro dele, reduzindo aquilo que ele é como pessoa. Então, quando a igreja justamente vem falar da teologia do corpo, ou a igreja vem falar da beleza, do amor humano, do prazer e tudo mais, ela não está colocando uma rédea em você para te domar, né? E nem nenhum de nós isso. Ela está tentando mostrar que existem outros que estão tentando nos domar, colocar rédeas na gente e falar, não, vou te guiar para este caminho, que parece também muito bom. Padrões que parecem excelentes, porque eles são semelhantes em alguns aspectos, mas eles carecem de outros mais. Eu queria terminar esse momento aqui, só citando, coloca para baixo aqui um quadrinho de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele fala que existe um combate, verdadeiro combate entre liberdades que se opõem. Fala, existe um conflito do amor de Deus impelido até o desprezo de si e o amor de si impelido até o desprezo de Deus. Explicando aqui a frase, o homem, quando está radicado na fé, no sentido em que ele une o seu corpo, a sua própria natureza, aquilo que é próprio dele também, a vida transcendente, a vida em Deus, ele não despreza a Deus e não cai justamente na consequência de cair no desprezo de si mesmo. Pelo contrário, o cristianismo ele vem falar para você e para mim e para todos nós, né? Não, nós somos fortes, mas para amar nós precisamos aprender a amar. Tem que gastar tempo para aprender. A gente pensa que ama. Tem um sacerdote que ele coloca a imagem, eu termino com essa imagem. Ele falava do amor humano com a cruz. E logo que começou o livro, eu ia pular o capítulo, porque eu falei, tá bom, todo mundo fala da cruz como amor humano, já sei, né, e tal. Mas eu li uma frase, eu parei, como é que é? Aí ele mostrando assim a cruz, ele falava, são duas traves. O amor humano é a trave horizontal e o amor divino é a trave vertical. O amor humano é o amor entre casais, amigos, irmãos, né?
e que ele não se basta por si mesmo. Se ele perde a trave vertical, ele falava isso, que dá um sentido para o amor, que sustenta o amor, que eleva o amor, que dá todo o sentido a ele, o que ocorre? Tire a trave vertical, a trave horizontal cai por terra. O amor humano não se sustenta por si mesmo. A gente vê isso nos relacionamentos de casais. Quantas vezes eu não vejo que a minha esposa... às vezes eu estou pisando na bola, alguma coisa, mas eu vejo que ela não ralhou comigo. Passa algum momento assim, e eu chego para ela e falo assim, sabe, eu vi que você ficou mais calada e tudo mais, alguma coisa que eu pisei na bola. Olha, teve ali, mas tudo bem, querido e tal, né? O que me chama a atenção é a atitude em que ela tem paciência comigo. E por que ela tem paciência comigo? E eu nunca vou me esquecer disso. Falou, Fê, eu não tenho paciência com você porque eu sou forte. É porque Deus tem paciência comigo. Todo dia eu piso no calo dele e ele tem paciência comigo. E eu não vou ter paciência com você? Ou seja, ela coloca uma ideia nos olhos dela que humaniza os relacionamentos, mas sem perder o sentido sobrenatural do que é o amor. Que o amor não consegue se realizar por si mesmo. Ninguém consegue isso. Nem os casais bem velhinhos, que estão lá 50, 60 anos casados, quando você faz algumas perguntas para eles, as respostas são sempre muito parecidas da maneira como eles se tratam, como toleram, aprendem a se sacrificar, a se doar. Não nos ensinam o que é o amor. Essa que é a grande verdade. Isso sempre me marcou na teologia do corpo, nesse primeiro momento que a gente está discutindo. Por quê? Porque falar do amor como simplesmente uma emoção e um sentimento, ela não responde ao ser humano. Não consegue responder. Porque passa. Quantos aqui são casados? Tem alguém casado aqui? Ah, tem alguns casados. Alguém tem mais de 10 anos casado? Tem mais de 10 anos casado. Com toda a sinceridade na frente de todo mundo, por favor, nos ajudem. Né? Eu pergunto à mulher, então, tá bom? Não porque não seria sincero, mas é porque a mulher tem uma sensibilidade para uma coisa. Quando conheceu, como muitas conheceram o seu futuro esposo, tinha todo um quê assim de profunda paixão, uma coisa forte. Tinha isso? Ou seja, de querer estar, ouvir para sempre e tal. Ainda eu sei que sim, né? Estão aqui juntos, inclusive. Agora, quando olha lá para o namoro, e agora mais de 10 anos de casado, sei que todos nós falamos que melhorou muito, e de fato melhorou. Mas, é exatamente igual como no namoro? Não é exatamente igual. Primeiro, olha, viu a reação dela? Não é igual. Não é tal. Quando a gente vê pelas novelas, aí mostra o casal lá, mostra vindo aquela coisa assim, quase que câmera lenta, assim, tal, né? Aquela coisa, quando conhece. Passado alguns 10 anos, se amam muito, só que não nos contaram antes que se purifica o amor, se cresce cada vez mais em um querer bem, numa amizade, tal, se aprende a tolerar os defeitos. Que no início é totalmente diferente. É um negócio que você nem vê defeito na pessoa. É prática até meio cego até. É totalmente diferente. Eu lembro que eu ouvia a Renata, minha esposa, como qualquer rapaz via. Nossa, que maravilha, que estupendo, né? Tal. Tomara que nunca envelheça, né? Fique assim para sempre. Né? Ela desejava o contrário. Tomara que esse cara mude de vida. Né? Eu vou ajudar ele a mudar de vida. O homem não quer mudar, não, de jeito nenhum. Agora, o inverso também é diferente. Vamos terminar só com esta ideia. Quando nós falamos de sexualidade, não podemos cair no primeiro erro de reduzir sexualidade à genitalidade. A sexualidade, ela envolve o amor. A genitalidade, não necessariamente, é apenas um ato sexual. Por isso que as pessoas, não, eu tenho relação assim, olha, ontem eu tive 15 vezes. Né? O pessoal lá em São Paulo tem aqueles bailes, assim, lá tem um rolezinho do sexo no Ibirapuera. Já ouviram falar disso? É às 5 horas da tarde, na sexta-feira, assim, ninguém faz nada, por isso não faz nada. Vai uns 300 jovens aí faz uma roleta russa. Negócio de louco, tá? O pessoal, é sensacional. Será? Você vê muita gente depois relatando muita coisa ruim sobre o que acontece lá também. Mas a gente não está nesse extremo, a gente está na nossa vida. E Cristo quer nos mostrar o interior do nosso coração, lá onde reside o amor. E os critérios que as pessoas nos passam
ou a sociedade nos passa é muitas vezes esse recorte de sexualidade.